Você sabia que existe um personagem dos Greys que foi cortado do jogo durante o desenvolvimento? Ué? A família Grey são americanos com descendência escocesa que se destacaram em Lemoyne através de suas conquistas com o passar dos anos. E por falar em Escócia, você sabia que o monstro de Flatiron Lake, sendo mais um dos arquivos removidos do jogo, seria uma referência à lenda do monstro que habita no Lago Ness da Escócia? É? You don't know me. You turn up in this town, and you're helping everybody. And everywhere, there's troubles. Who are you? Sabe a cara de sem graça, como que eu fiquei paisagem. Os Greys saíram da Escócia e imigraram para a América do Norte, passando a viver no condado de Lemoyne em 1755, 9 anos após a Batalha de Culloden, na Escócia. Faz tempo. A partir do capítulo 4, o jogo nos apresenta um segredo relacionado ao passado dos Greys. Se até hoje você não entendeu direito o que aconteceu com os ancestrais dos Greys, fiquem tranquilos que todas as suas dúvidas serão esclarecidas nesse vídeo. Também será falado sobre toda a história e origem desta família, sua hierarquia familiar, os arquivos que foram cortados, suas principais fontes de renda, seus pontos fortes e fracos, poder de influência e também será abordado fatos contidos em Red Dead Online e Red Dead Redemption 2. Que beleza! Lembrando que sempre coloco em destaque os inscritos que sugeriram o tema do vídeo quando ele é postado. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários que com certeza será lembrado. Dito isso, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. We put down far worse than you, 100 times over. A família Grey é uma das mais antigas e influentes do condado de Lemoyne. Eles chegaram à região há várias gerações, estabelecendo-se como proprietários de grandes extensões de terra e formando uma sólida base de poder e influência local. Os detalhes específicos sobre a chegada e ascensão da família Grey em Rhodes não são amplamente detalhados em Red Dead Redemption 2, mas vou provar a vocês através desse vídeo que os Greys não traíram apenas o seu país de origem. Durante a Guerra Civil, os Greys se posicionavam a favor dos confederados, até mesmo pelo fato de usufruírem bastante do trabalho escravo para crescerem sua plantação de tabaco. Mas na verdade eles mentiram e também traíram os confederados sulistas, e é provavelmente por este motivo que os Greys conseguiram o direito de ficarem com a cidade de Rhodes em seu comando, mesmo após a derrota dos confederados na Guerra Civil. Como é que é? A rivalidade com a família Braithwaite sugere que ambas as famílias têm raízes profundas na região, mas os Greys possuem uma certa vantagem, sendo muito mais beneficiados em seus esquemas por conta de suas corrupções, usando a lei a seu favor. Os Greys e Braithwaites vivem competindo por poder e influência ao longo dos anos. Os motivos são diversos, mas o mais intrigante é o conflito onde relatam a existência de um grande tesouro envolvido que acabou se perdendo misteriosamente. Este tesouro é fortemente ligado ao casal proibido entre as duas famílias que existiu no passado. A família Grey possui diversas fontes de renda que sustentam sua posição de poder no condado de Lemoyne. Eles são proprietários de Caliga Hall, uma grande plantação onde cultivam principalmente o tabaco. A venda do tabaco é uma das principais fontes de renda da família. Caliga Hall foi estabelecido antes da Guerra Civil. Utilizando o trabalho escravo, os Greys fizeram fortuna com a produção de tabaco e algodão. Após a Guerra Civil, no entanto, a fortuna declinou lentamente devido à abolição da escravidão. Embora a família ainda mantivesse riqueza e poder, eles nunca mais recuperaram o mesmo status após a derrota dos confederados na Guerra Civil. We haven't recovered as much as I hoped from the war. Ainda falando sobre suas fontes de renda, eles também estão envolvidos em roubos de bebidas ilícitas de moonshine. Muitas das vezes, confiscam bebidas ilegais, utilizando suas propriedades e recursos para destilar e distribuir licor ilegalmente, o que gera uma renda significativa. Além de suas atuações confiscando bebidas ilícitas, os Greys também se envolvem em outras atividades ilegais, como extorsão e suborno, para manter seu controle sobre o condado e eliminar a
para a competição. Como a família Grey detém uma grande quantidade de terras e propriedades, provavelmente também ganham dinheiro cobrando aluguéis e taxa dos inquilinos e trabalhadores que utilizam suas terras. Essas fontes de renda ajudam a sustentar a riqueza e a influência da família Grey na região, permitindo que eles mantenham sua rivalidade com a família Braithwaite e exerçam controle sobre o condado de Lemoyne. A presença de Lee Grey como xerife, que recebeu voz do ator Tim McGeever, serve como uma ferramenta de intimidação para os habitantes locais e outras facções. Sabendo que a lei está nas mãos dos Greys, as pessoas são menos propensas a desafiar sua autoridade. Em Red Dead Online, que se passa um ano antes da história principal em Red Dead Redemption 2, existem missões aleatórias onde os Greys surgem, mas os momentos onde os Greys aparecem com mais frequência são principalmente durante as missões de caçador de recompensa em Lemoyne e na introdução deste ofício, onde levamos foras da lei para a prisão de Rhodes, sendo comandada por Lee Grey. E obviamente, em Red Dead Online, os Greys já podem ser observados e espalhados por toda a cidade de Rhodes. Existe uma missão de telegrama na categoria Um Novo Empregador, chamada Trote Feito McFarlane, onde os Greys pretendem comprar um cavalo puro sangue árabe do rancho McFarlane. Nessa missão, temos como objetivo roubar este cavalo e entregar ao Josiah. Obviamente, os Greys estarão em nossa cola até chegarmos no ponto de entrega. Os Greys possuem qualidades que são importantes estarem sendo destacadas, como por exemplo sua resiliência, demonstrando a capacidade notável de enfrentar adversidades e se adaptar às mudanças. A lealdade à família é uma característica marcante dos Greys, sendo capazes até mesmo de mentir para protegerem os seus. Embora os Greys sejam uma família poderosa, eles possuem duas desvantagens que colocam em risco sua posição no condado de Lemoyne. A economia dos Greys é fortemente dependente de atividades ilícitas e do cultivo do tabaco. Qualquer interrupção nessas áreas, seja por motivos legais, ambientais ou econômicos, pode ter um impacto devastador. O poder e a riqueza dos Greys os isolam da comunidade mais ampla, criando uma espécie de barreira social. Isso pode dificultar a formação de alianças e atrair apoio sincero da população local. Nosso primeiro encontro com os Greys em Red Dead Redemption 2 acontece bem no início do capítulo 3. Dutch e seus homens fazem amizade com os Greys depois que Hosea, Dutch e Arthur ajudam o xerife Grey a capturar criminosos da gangue Anderson Boys que escaparam de uma custódia e resgatam Trelawney, que também estava sendo preso acusado de aplicar golpe de investimento na mineração de Annesburg. Eu não assumo esse BO. Lee Grey nomeia Dutch, Arthur e Bill Williamson como autoridades do condado de Lemoyne. Pô, faz isso não, irmão. Ele os envia para derrubar uma operação de fabricação de moonshine afiliada aos Braithwaites e saqueadores de Lemoyne. Ao visitar Caligarhall em busca de mais pistas sobre esse tal tesouro misterioso, Arthur se depara com Beau Grey, que recebeu voz do ator Bjorn Furstad. O jogo nos diz que Beau Grey é sobrinho de Lee Grey, mas na verdade, provavelmente são irmãos. Ué? Existe uma grande possibilidade de Lee Grey ter dito errado propositalmente para os Vanderlands seus graus parentescos estrategicamente, principalmente para preservar a integridade de Tavish Grey, que recebeu voz do ator Madison Arnold. Lee Grey diz que Tavish seria seu irmão, mas na verdade, possivelmente trata-se de seu pai, com Beau Grey sendo seu irmão caçula. Reparem que com Lee Grey dizendo aos Vanderlands que Tavish Grey seria seu irmão mais velho, de uma certa forma, isso faz com que a gangue tenha Lee Grey como sendo o principal responsável pelos negócios da família. Através dessa mentira, Lee Grey consegue preservar melhor sua família, principalmente deixando seu pai, Tavish Grey, mais seguro. Beau Grey pede a Arthur para entregar uma carta de amor e um presente para Penelope Braithwaite. Mas é importante observarmos nesse encontro que Beau Grey solta várias indiretas para Arthur como se já soubesse que os Vanderlands são bandidos traidores. The thing is,
I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. Agora pensem comigo, se Beau Gray, sendo provavelmente o caçula da família, já estava percebendo que Dutch e seus homens estavam mentindo, provavelmente Lee Gray também devia estar pensando a mesma coisa. Beau e Penelope Braithwaite, que recebeu voz da atriz Alison Barden, formam um casal proibido entre as duas famílias. Arthur então entrega uma carta de Penelope para Beau, que afirma que ela está planejando fazer uma manifestação para o movimento pelo sufrágio feminino. Temendo pela segurança de Penelope, Beau pede a Arthur para tentar impedi-la de ir, o que ele concorda em fazer. Essa missão retrata os tempos antigos, onde as mulheres eram privadas de várias coisas, como votar, por exemplo. Esse tema é tão interessante que dá até para trazer um vídeo mais detalhado sobre esse assunto. Durante o discurso de Mrs. Calhoun, que recebeu voz da atriz Jane Blass, sendo líder representante da manifestação, os primos de Beau, chamados Scott Gray, que recebeu voz do apresentador Gilberto Barros, Acorrentado em você. Estou me sentindo acorrentada. não, falando sério agora, que recebeu voz do ator Timothy Dunn, e Ian Gray, recebendo voz do ator Matthew C. Flynn, surgem durante a manifestação e abordam Beau Gray. Nessa hora, nós temos a opção de ir embora com Beau ou dar uma surra em seus dois primos antes de ir. É durante essa missão também que Beau comenta com Arthur sobre um segredo dos Braithwaites relacionado à filha da matriarca da família. A história e segredos que são relacionados apenas aos Braithwaites estarei trazendo separado no vídeo sobre eles. Arthur, John Marston e Javier Escuela são mais tarde contratados por Tavish Gray para roubar vários cavalos caros dos Braithwaites. Nessa missão também dá para notar que Tavish Gray já sabia que Dutch e seus homens são traidores. Vocês precisam escutar de longe a conversa entre Tavish e John antes de iniciarem a próxima cutscene da missão. You don't know me. You turn up in this town, and you're helping everybody. And everywhere, there's troubles. Who are you? Like I said, we had a run of bad luck in the West, lost some money on a failed railway speculation. We heard good men could do well in this country. Sure. And bad men. We haven't recovered as much as I hoped from the war. My family tried. My sons are good boys, but it's been hard. Like I said, some people in the area will hold us back forever. We need stability. I'm sure. We're an old Scottish family. We work. My daddy taught that to me. I taught my sons. Work hard, but fair. Mesmo sabendo que são traidores, Tavish Gray provavelmente se aproveitou da situação para usar a gangue a seu favor. Tavish Gray mentiu o valor dos cavalos propositalmente com o objetivo de deixar a gangue entusiasmada nessa missão, mas dá para notar claramente que Arthur percebeu que trata-se de uma mentira. Look, we want to help and all, Mr. Gray, but $5,000 horses? We ain't fools. Don't you dare question me, boy. Just do the job or I'll find someone else who will. Of course, sir. Didn't mean no offense. Lee spoke highly of you. Don't give me cause to doubt his judgment. Pouco tempo depois, a gangue desperta ainda mais a fúria dos Grays ao aceitar a missão dos Braithwaites de queimar os campos de tabaco dos Grays. Depois que Arthur e Sean Maguire queimam os campos de tabaco dos Grays, Lee Gray arma uma armadilha para eles em Rhodes. Quando Arthur, Bill, Sean e Micah chegam em Rhodes procurando mais trabalho de Lee Gray, eles são emboscados pelos homens armados dos Grays que imediatamente matam Sean Maguire. Fale pra gente aí como é que você tá se sentindo. Tô me sentindo muito, assim, magoada. Perdi o marido só deixou dívida. A fazenda ele não deixou, os gados se foi. Só Ele de gado. Após uma intensa troca de tiros, Arthur e Micah conseguem matá-los, mas Bill é capturado por Lee Gray e seus delegados, sendo Jock Gray um deles. Infelizmente, não temos informações a respeito do grau parentesco deste personagem. Arthur e Micah os confrontam e os matam em frente ao gabinete do xerife, salvando Bill e acabando com o reinado de Lee Gray em Rhodes. Após sua morte, Harmon Thomas, que recebeu voz do ator
ator Charlie Kavan foi nomeado novo xerife de Rhodes. Herman Thomas ganhou a reputação de limpar a cidade de Rhodes e livrá-la da influência dos Greys. Após este fato, o jogo irá nos apresentar mais uma missão envolvendo Bo e Penelope no capítulo 6. Mas antes de falar sobre isso, para descobrir o segredo da família Grey que permanece secreto por gerações, após iniciarmos o capítulo 4, devemos visitar a varanda nos fundos de Caliga Hall. Tavish Grey é encontrado morto nessa varanda, ao lado de uma xícara, um bule e uma carta. Existem diversas teorias envolvendo a causa de sua morte. Uns acreditam que Tavish Grey tirou sua própria vida através de envenenamento, já outros acreditam na possibilidade dele ter perdido sua vida devido a um ataque cardíaco. Ambas as possibilidades são válidas, tendo em vista que quando não estamos bem emocionalmente, nosso corpo automaticamente responde de forma negativa e muitas das vezes, nossos desgastes emocionais acabam desenvolvendo dores e até mesmo doenças, podendo nos levar à morte. Esta carta na mesa ao seu lado é uma carta do historiador da Universidade de Edimburgo, Malcolm Moffat. A carta revela que o ancestral de Tavish, chamado Ross Grey, não era um jacobita que havia sido forçado a deixar seu país como ele acreditava anteriormente. Na verdade, Ross Grey era um espião nesta batalha que ocorreu na Escócia, e ao invés de ter sido exilado de seu país por terem sido traidores, eles fugiram de lá 10 anos após a batalha. Os Greys tiveram que fugir depois que os verdadeiros jacobitas começaram a caçar os traidores. Reparem que na vida real, esta batalha ocorreu em 1746, já no jogo colocaram em 1745 e por motivos óbvios não citaram o nome da batalha, usando-a apenas como referência. Essa história também da família Grey escocesa ter fugido para a América do Norte anos após a guerra também foi inventada pela Rockstar, se inspirando neste fato histórico. O que eu quero que vocês entendam é que os Greys traíram seu país de origem, exercendo a função de espiões, onde permaneceram no país recebendo benefícios após a batalha. Tanto é que eles só decidiram ir para a América do Norte e viver em Lemoyne em 1955, e eles só fugiram de lá mesmo porque os verdadeiros jacobitas começaram a caçar todos os traidores. E não para por aí. Os Greys, mesmo sendo beneficiados na época da escravidão, eles também tiveram a cara de pau de trair os confederados durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. Como é que é? Like I said, some people in the area will hold us back forever. Agora eu entendi! Se vocês repararem na conversa que Arthur tem com Joe Butler, um ex-oficial de artilharia veterano das tropas confederadas, ele nos confirma que os Greys, na verdade, não passam de traidores, apoiando as tropas do norte, fornecendo informações privilegiadas, exercendo também a função de espiões nos Estados Unidos. Say, where you from? Around. Ain't from around here. If I was you, I'd leave. This town lost its goddamn soul a long time ago. Nothing but nasty, miserable people. Yeah? Yeah, ever since them Greys moved here, they a bunch of no-good white trash. Yeah, they somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Yeah, I reckon they was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. Agora vocês estão entendendo o motivo dos Greys, mesmo dizendo que eram a favor dos confederados na época da guerra, terem permanecido no comando de Rhodes após a guerra? Repararam também que os saqueadores de Lemoyne estão ao lado dos Braithwaites e não participam dos esquemas dos Greys? É por causa disso. Agora todas as peças se encaixaram. Caso você não entenda nada sobre a Guerra Civil que ocorre em Red Dead Redemption 2, quando aparecer os vídeos finais, coloque para assistir o vídeo onde falo sobre tudo relacionado aos saqueadores de Lemoyne e a Guerra Civil. Garanto a vocês que não irão se arrepender e vão me agradecer por isso. Beleza, mané. Se vocês me perguntarem qual gangue ou organização considero como sendo a mais pilantra de todas em Red Dead Redemption 2, com certeza estarei dizendo que são os Greys. Já no capítulo 6, Arthur recebe uma carta de Penelope Braithwaite, onde a mesma pede para Arthur ajudá-la a fugir juntamente com Bo Grey.
Beau e Penelope pretendem fugir de suas famílias para começar uma nova vida juntos. Arthur então leva Penelope para a estação de trem de Rhodes, onde Beau está esperando. Enquanto compram as passagens, os primos de Beau novamente aparecem e tentam impedir que a viagem aconteça, mas Arthur intervém e os nocauteia. Os três então entram no trem e, embora tentem impedi-los, a dupla consegue chegar à estação Riggs. Eles então desembarcam e os dois amantes entram em uma diligência com destino a Boston. Vale lembrar que esta missão é opcional e deve ser completada antes do epílogo. Se você não completar a missão antes do epílogo, ela não estará disponível mais tarde no jogo. Já era. A determinação dos Greys é evidente em sua persistência em manter o controle de suas plantações e negócios, mesmo diante de grandes perdas e desafios. Em 1907, o que ainda restava dos Greys vivia em Calegar Hall, mas sua influência na cidade foi diminuída pelo novo xerife Harmon Thomas. Com relação a arquivos removidos, temos este personagem que seria introduzido à família dos Greys, onde seu nome seria Adam. Por ter sido removido, infelizmente não temos muita informação a respeito. Ele pode ter sido removido por diversos motivos, como mudanças na história, restrições de tempo ou decisões criativas para melhorar o jogo como um todo, por achar que não havia necessidade de estar introduzindo este personagem na história. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do arquivo removido referente ao monstro de Flatiron Lake. Não. Sendo coincidência ou não, na vida real existe uma lenda sobre um monstro que habita no Lago Ness, localizado na Escócia. Ligando os fatos do jogo com fatos contidos na vida real, tendo em vista que os Greys são descendentes de escoceses e Flatiron Lake fica próximo de Rhodes, provavelmente este monstro de Flatiron Lake seria uma clara referência ao monstro do Lago Ness. É verdade. Beau Gray e Penelope Braithwaite, como já disse anteriormente, não foram o primeiro casal proibido da história. No passado, Douglas Gray e Lucille Braithwaite também viveram um romance proibido. A história envolvendo o tesouro perdido das duas famílias são fortemente ligadas a Douglas Gray e Lucille Braithwaite. No vídeo que estarei trazendo sobre a família Braithwaite, além de revelar todos os seus segredos, estarei trazendo com riquezas de detalhes toda a história e origem desta família, revelando de uma vez todo esse mistério. Lembrando que se tiverem interesse em estarem se aprofundando mais sobre a Batalha de Culloden, recomendo este vídeo incrível do canal chamado Viagem na História, que estarei deixando o link na descrição. Provavelmente, a Batalha de Culloden foi usada pela Rockstar como inspiração para estar enriquecendo ainda mais a história dos Greys em Red Dead Redemption 2. E por falar em fato histórico, não vou deixar vocês na mão. Está aparecendo agora em sua tela mais 2 vídeos e uma playlist incrível. A história dos saqueadores de Lemoyne, da gangue O'Driscoll Boys e uma playlist contendo vários vídeos que foram inspirados na Guerra Civil em Red Dead Redemption 2. Beleza. Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.